Olá amigos, sejam bem-vindos à edição de número 3 do Minutum, o mini podcast do Baldorium, onde o assunto é livre e os minutos contados. Hoje eu vou falar sobre Nation States. Bom, o que seria Nation States? O Nation States é um jogo online, mas não um jogo online como World of Warcraft, como outros tipos de jogos que a gente está acostumado. Ele é basicamente um site onde você pode criar sua própria nação, escolher, tomar decisões que possa levar ela ao progresso, pode levar ela para uma ditadura, pode levar ela para um bordel corporativo e por vários outros tipos de designações e de formas de governo. Ele é uma simulação mesmo. Ao criar o seu país, você tem que responder a um questionário pequeno, falando que tipo de atitude você tomaria em relação a questões de Estado, em relação à economia, qual a sua opinião com relação ao livre mercado, mas tudo escrito e feito de uma forma bem divertida de se ler, se você domina o inglês, e principalmente de uma forma reflexiva, de você realmente analisar as opções que você vai ter e como isso afeta a economia, os direitos políticos e os direitos civis de quem mora na sua nação. O Nation States começou com um site para divulgar o livro Jennifer Government, que é um livro de 2002 escrito por Max Barry, um escritor australiano. Só que o site cresceu e tomou forma de tal maneira em que ele acabou ficando mais famoso do que o próprio livro que ele gostaria de promover. Além da própria customização, que você pode mudar, pode colocar obviamente o nome do seu país, pode mudar a moeda, o lema da sua nação, inclusive escolher que tipo de animal é o animal nacional a ser representado. Essa ferramenta simples que vai mandando questões de 6 em 6 horas para você, para analisar, e dependendo da sua resposta, pode aumentar ou abaixar esses 3 tipos de avaliação econômica, política e direito civil. À medida em que a gente vai explorando mais o Nation States, você vai vendo mesmo um simulacro de pessoas sendo países que podem se associar a uma Assembleia Mundial, algo parecido com a ONU, em que os próprios membros podem colocar questões, leis e outros tipos de acordo para serem votados, para serem seguidos ou não. Ao se associar a essa assembleia, você também pode pedir endorsements, vamos dizer assim, reconhecimento. Igual como os países que se declaram independentes precisam de reconhecimento internacional para se provarem como nações soberanas. Então ele consegue simular bastante, com a vantagem de você poder mudar de região, mudar, vamos dizer assim, de um continente e avaliar outros países, mandar pedidos para outras nações para te ajudar. O Nation States também possui um tipo de evento que ocorre com uma regularidade um pouco incerta ainda, mas há 36 horas em que uma invasão zumbi acontece e você pode se focar em 3 pontos. Pode se focar em criar forças militares para eliminarem esses zumbis de outras nações, você nunca pode eliminar da sua própria nação, ou criar mísseis de cura, ou até mesmo se entregar às hordas zumbis e começar a atacar outros países. Obviamente que depois dessas 36 horas tudo volta ao normal, nada aconteceu, e no final existe essa avaliação de como as nações reagiram e que tipo de medidas elas tomaram. E é nesse ponto em que a gente acaba vendo uma catarse de pessoas que querem ser donas realmente de um país, serem ditadores, mesmo que às vezes benévolos, mas ditadores de uma nação, e a cada questão que é mandada, por mais humorada que seja o tom, e por mais às vezes banal que seja, às vezes você tá falando sobre o uso de flúor, ou então sobre protestos e como o governo vai lidar com esses protestos. Normalmente você tem 2, 3 ou mais opiniões, e esses tipos de escolha influencia em como a sua nação cresce ou diminui.
Obviamente que se ela diminuir, acaba sendo um pouco negativo você restringir direito, você restringir a economia, mas você liberar demais também é mostrado nos tipos de ranking. A sua liberdade política pode ser excessiva ou até corrompida, tamanha a facilidade com que as pessoas têm em explorar o Estado exigindo os próprios direitos. E esse tipo de reflexão é muito interessante para a gente levar para a vida real também. Para quem acaba gostando mais e querendo se aprofundar, você pode entrar em fóruns especializados, que obviamente o site linka, mas não hospeda, mas são fóruns para as pessoas realmente se discutirem como Liga das Nações, como uma Assembleia Mundial. E por mais simples que o Nation State seja, eu acho ele muito fascinante pela aparente simplicidade que ele te dá, e você pode responder via web ou algum dos aplicativos não oficiais, porque ele não tem um aplicativo oficial, mas tem umas 3, 4 opções para Android para você também responder e acompanhar pelo celular. E como você pode se aprofundar na análise do mundo, na análise de como as pessoas reagem, de como as nações reagem de uma forma muito semelhante ao que a gente vê na vida real. Então, Nation States é um, vamos dizer assim, joguinho que começou como uma divulgação de um livro de futuro distópico e acabou, acho que, se tornando um experimento social muito interessante, quase um micro-universo do que a gente vê no nosso macro, do que a gente vê realmente no nosso mundo. Se você gostou, ficou interessado, curioso por essa experiência e quiser entrar no Nation States e fazer seu estado e tomar suas decisões, faça e, por favor, entre em contato para falar como foi, como está sendo a sua experiência, se você é um ditador, se você concorda com essa ou aquela visão política, mas sem ter medo dessa polarização, sem ter medo de ser e brincar de como você seria se você fosse o líder de uma nação. Se você gostou do nosso conteúdo, então curta a nossa página no Facebook. Vou falar novamente: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e o nosso grupo no Telegram, que ainda tem pouca gente. Também não deixe de apoiar o nosso site, sendo nosso patrono lá no Apoia-se, é apoia.se/Baldorium, mas esses links estão todos na barra lateral do site. Eu fico por aqui com mais essa edição do Minuto.